Vídeo de hoje a gente vai falar sobre chassis, cara. Então eu vou mostrar, explicar pra vocês o que é, como fazer e como não fazer sobre chassis, beleza? Então se liga no vídeo e tchau. Já tá quase todo mundo na rua e o esquenta vai começar. Gente, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho hoje pra vocês sobre a questão de subchassis, tá? De moto. Algumas coisas são formas. Beleza, galera? Então o que a gente vai explicar hoje para vocês são mais situações técnicas, tá? Então, de segurança, que envolve muita segurança, tá? Então, a gente está com uma moto aqui na oficina que chegou esses dias para nós para fazer uns upgrades. Ela foi feita em outro lugar, em outro estado, tá? Não foi feito por um profissional, mas foi uma moto bem legal, foi bem divertido. Mas assim, a gente se deparou com uma situação que já aconteceu várias vezes e a gente vê muito isso na internet, tá? Então a gente vai, por isso que eu falei que a gente ia falar sobre chassis, beleza? Então, o que acontece hoje? A gente tem uma moto aqui, uma 250 cilindrada, uma Twister, tá? Foi uma scramblezinha bem legal, tá? Só que houve um erro bem grave aqui com relação a chassi, tá? Então o que a galera faz? Para diminuir custo, para aparecer bem a traseira da moto, para ficar um negócio clean, entre aspas, acaba fazendo a mão francesa, que é essa aqui, ó, acaba fazendo ela bem curta e deixando todo esse espaço aqui, tá, para deixar limpo. É errado, tá? Então, se vocês observarem bem, vou tirar o banco, olhem bem aqui como é que está o chassi. Ele desce, sobe e vai, tá? Isso aqui, tá? O que aconteceu aqui? A gente tem uma mão francesa, tá certo? Então o que acontece? A gente tem uma mão francesa. Essa mão francesa é quem sustenta, né, o chassi, né, para que ele não prenda a traseira. Então quando você tem uma mão francesa, ela apoia. É igual o princípio de prateleira, que tem mão francesa, tá? Então assim, quanto maior a mão francesa, né, você tem um pouco mais de apoio. É igual uma alavanca. Quanto maior a alavanca, por exemplo, um cabo de força, quanto maior a alavanca, mais força você tem. Consegue aplicar, você tem você consegue aplicar menos força e ter mais resultado. Então aqui a situação é a mesma. Tá? Então assim, uma das coisas que eu já até comentei com o proprietário da moto, que isso deve ser feito, né? Evitar andar em dois, né? E de preferência modificar essa mão francesa. Então dá para ver que o chassi cedeu, tá? Não foi usado a original, foi cortado, tá? Pelo que eu vi aqui, e daí foi soldado no pneu traseiro. Então o grande problema aqui é essa mão francesa, tá? Como é um banco para duas pessoas, ela deveria estar no mínimo até aqui, ó, tá? Então meio palmo lá para trás, uns 8, 10 centímetros aqui, e a mão francesa sustentando aqui, tá? Então teria que ser aqui, tá certo? Então para que a gente tenha aqui um apoio legal, para que não haja uma questão de acidente, por exemplo. Então, se for a pessoa está andando com um engarupado, tá? A pessoa já não senta mais aqui, ela vai sentar aqui, tá? Então o peso da pessoa de trás, agora pense, não é fixo, né? Se você pensar, a balança vai trabalhar, a moto chacoalhando. Toda vez que há um impacto, né, essa traseira força. Vai chegar um momento que ou ela quebra ou ela vai ceder, tá certo? E assim, no momento que, se ela não quebrar, ela ceder, por exemplo, ela cedeu tanto e acabou que a pessoa está no meio da estrada e quer voltar, piorou. Então quem já viu assim, pega um tubo fino de plástico, é só para vocês entenderem, né? Pega um tubo de plástico e começa a fazer assim com ele. No momento que você marca ele, na marcação, começa a fazer isso com ele perde a força. Então você acaba magoando ele ali, então a resistência já era. Então se dobrou uma vez, tentou voltar, o que vai acontecer? Vai quebrar, tá? Então assim, a nossa orientação sempre que for fazer, mas eu não queria deixar assim, então tem que ser feito no mínimo uma mão francesa até aqui, tá? Não pode deixar justamente por questões de segurança mesmo, ok? Mas eu queria fazer um negócio um pouquinho diferente. Dá para fazer ângulo e descer, fazer mais próximo a mão francesa, nunca ser aqui em cima, né? Você não tem nenhuma resistência. Então, quanto maior o ângulo aqui, maior na ponta embaixo, você tem mais resistência. Se você faz isso, você tem menos. Se você fizer isso, você tem menos também, tá certo?
Mas ainda, se você subir a mão francesa e deixar lá atrás, você ainda tem uma resistência um pouco melhor, certo? O que acontece? Engenharia básica, né? Um chassi de moto, por exemplo, ele tensiona para fora, externo, tá? Aqui embaixo, bem na junção da balança, então toda a tensão dele é para fora. Você para 360, então ele faz isso, tá? E em cima aqui a gente tem a tensão inversa, para dentro, tá certo? Então o chassi ele trabalha nessa forma, por isso que a gente tem a balança, né? Não entrar no método de rabo duro, de hardtail, etc, beleza? Então assim, quando você for fazer, eu não quero mexer na parte superior do chassi, beleza, mas mantém a mão francesa alta, justamente para você não ter problema de acontecer isso aqui, ó. Acho que todo mundo consegue observar que está bem coisa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como um chassi que a gente fez aqui, tá? Para vocês, como a gente faz os chassis, para vocês entenderem como é que é essa questão da mão francesa da sustentação, beleza? Então, isso aqui assim, sempre evitar, gente, tá? Não é por falta de conhecimento mesmo de fazer isso aqui. Um exemplo, se a pessoa quiser colocar uma pessoa só, corta aqui, faz o looping e você tem um banquinho metade, ok? Aí você não precisa tanto você não precisa aumentar a mão francesa, você entendeu? Então assim, são situações, vai andar em dois, andar para dois, tem que ter sustentação, fechou? Outra dica, conforme a moto, conforme o tipo de chassi, a cilindrada da moto, se usa tipo de tubo diferente, tá? Aço carbono, o pessoal pergunta, mas é aço carbono, ferro, tá? De preferência quando vocês forem usar, por exemplo, para a moto de 25 cilindrada Twister, por exemplo, um exemplo, Twister, tá? Usa tubo de 1 polegada com parede de 2 mm. Por quê? Porque é uma resistência maior no chassi, tá? Porque é um chassi muito mais pesado e a tensão é bem maior, tá certo? Mas o fulano lá usa tubo de 3 mm de parede, porque o outro cara usa. A gente aqui usa parede de 2 mm para chassi de 250 cilindradas para cima, tá? Então, em tudo isso aqui, 25, CG, essas motos assim, a gente usa tubo de 7/8, geralmente, né? Com parede de 1,5 até 2 mm, dependendo do tipo de uso da moto. Se é uma Scramble com monochoque, cara, daí é parede de 1 mm e o tubo é de 7/8. 7/8 é a espessura do guidão, tá? Só para a galera se situar. Quando a gente fala 7/8 e 1 polegada, 7/8 é a espessura do guidão. Então, se você pegar um guidão de Intruder, CG, Twister, Falcon, Tornado, é tudo 7/8, tá? A bitola externa, tá? Isso aqui, ó. Beleza? O guidão de 1 polegada, o tubo de 1 polegada é equivalente ao guidão, só para vocês, né? O guidão de uma Shadow, uma Harley, uma Dragstar, são tudo tubos de 1 polegada, tá? A parede de tubo de 1,5 até 2 mm é o que demanda para a gente fazer determinados tipos de chassi, subchassi, beleza? A gente está falando de subchassi, tá, gente? Não está falando de estrutura da moto, tá? Então, a parte estrutural da moto, essa parte é o subchassi, tá certo? Porque ele recebe uma carga de tensão na hora de sentar, trabalho, tudo, mas ele não é a tensão do chassi, tá? Um pouquinho diferente do trabalho. Então, se a gente for fazer um chassi, tá? Tem que refazer, a gente vai estudar um outro tubo, tá? O pessoal usa tubo mecânico, tubo com emenda. Eu uso tubo com emenda, né? A gente é um tubo de qualidade, tá? A gente chama de tubo preto, que é aquele tubo que vem com óleo, não é galvanizado, então de preferência não usar tubo galvanizado, tá? Vai dobrar, tá? Para fazer looping, tá? Traseiro, subchassi, de preferência dobrar em curvadora, não dobrar na mão. Mas eu não tenho curvadora, só dobrar na mão. Então enfia areia dentro do tubo, maçarico, tá? E daí consegue modelar. Mas lembrando assim, quando você esquenta, você dilata o material, ele tem alteração. Então tomar cuidado para não esquentar muito o material, para não deformar, beleza? Mas de preferência pedir profissional para fazer uma dobra, etc, para você poder ter um chassi legal e bem tensionado, tá? Ele aguentar o tranco, tá? Solda também, gente, tá? É bem importante. Eu falo muito assim, eu me preocupo com a qualidade da solda do que a aparência, né? Então alguns projetos nossos a gente se preocupa mais com a aparência, dá o acabamento, né? A gente se preocupa com a aparência do produto,
mas a gente se preocupa mais com a tensão, né? Quando ele vai, o trabalho dele é a força dele que ele vai receber, beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do chassi que a gente faz aqui dentro, alguns jeitos de se fazer chassi e por que é tão importante cuidar com a parte de tensionamento, beleza? Então assim, vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez aqui. Isso aqui é uma Falcon, tá? Então a diferença do que foi feito naquele outro chassi para esse aqui, tá? Essa moto em específico ela é para uma pessoa só, tá? Mas independente disso, tá? Eu vou colocar o chassi aqui, tem até aqui assim, mais ou menos, né? Então se eu pensar que tem essa área, é o que a gente fez. Então vou fazer para trás para dar corpo, né? E sustentação também, tá? Então como é uma Falcon 400, a gente está usando o chassi, o subchassi dela. Quando a gente fala subchassi, gente, essa parte aqui, tá certo? Então assim, é diferente de você pegar e fazer só um looping na moto, tá? Geralmente o pessoal, eu mostro para vocês só o loopingzinho, que é só esse pedacinho do looping aqui, que acaba sendo, geralmente o pessoal faz para evitar de gastar custo, cortar o chassi, etc. Então só faz um loopingzinho, tá? Sendo ele reto ou inclinadinho como esse. Então isso aqui é um chassi subchassi de uma Falcon, tá? E aqui nós estamos usando um tubo de 1 polegada com parede de 2 milímetros, tá certo? Então o subchassi foi feito, podem ver que a mão francesa é bem diferente do que foi feito naquela outra moto, tá? E justamente por sustentação, tá? Independente se fosse duas pessoas para rodar aqui, se eu começasse aqui para sentar a pessoa e a segunda pessoa sentasse aqui o passageiro, eu teria sustentação. Tá? Então se vocês lembrarem lá de voltar um pouquinho e olhar, vocês vão ver a diferença que tem de uma sustentação para outra. Ah, mas tem essa curva aqui, isso aqui não serve? Não, porque eu tenho um tubo que é de parede de 2 milímetros e é super resistente. Então ele vai trabalhar, a torção dele é um pouco menor, mas ele tem essa torção. Todo chassi, isso aqui as pessoas têm que entender. Chassi de carro, de moto, tudo, existe uma pequena torção. Ele tem que ter essa torção, ele não é travar. Tá? Então se você fixa muita coisa na moto, se você fixar ela, travar sem puxamento, coisa, ela vai quebrar, vai quebrar outras partes da moto, vai virar muito e vai trincar alguma coisa, certo? Então, e também assim, existe a resistência, né? Então a moto foi feita para 180 kg para duas pessoas, né? 180 kg, né? Duas pessoas de 90 kg, por exemplo, e você coloca mais 100 kg de baú, bauleto, alforge, etc., você já extrapolou o peso e a resistência que existe no chassi para aguentar. Então assim, tudo é pensado para o trabalho da moto e assim para o carro também. Tá? Então assim, às vezes a pessoa coloca um alforge em cima, um bauleto, ele coloca mais 2 bauletos, não faz nenhum suporte, e a moto não é feita para isso. Às vezes tem até acessórios, mas não é para carregar 100 kg, é para você carregar 20, 30 kg, mais ou menos. Entendeu? Então se são duas pessoas, e mesmo se for duas pessoas de menor peso, vai acabar pesando também. Então é para sentar na moto, não para carregar. Entendeu? Então o peso extra também influencia na parte do chassi. Tá? Então aqui, pessoal, mas a moto original ela vem com tubo mais fino e não quebra, mas a diferença do tubo original para o que a gente faz aqui é que lá tem suporte, tem treliça, tem as travessas, tem toda a estrutura da moto, faz com que exista uma estrutura, né? Ela cria uma estrutura para sustentar. Diferente do que a gente faz aqui, a gente limpa, então a gente tem que suprir toda essa armação, vamos dizer assim, que dá dentro da moto, tá? No chassi. Então aqui a gente usa isso, tá? Então para explicar bem, a mão francesa é justamente para isso, para sustentação do chassi, para que ela possa não ceder. Tá certo? Então lá, se a gente for pensar, o que foi feito lá foi colocar uma mão francesa aqui. Então se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai forçar e vai quebrar esse chassi. Então não é uma questão nem de estética, é mais de segurança. Beleza? Então assim, qualquer dúvida, a galera quer perguntar, etc., pode procurar a gente que a gente responde, tá? Isso aqui é só algumas orientações que a gente está dando assim, porque a gente viu essa situação entre outras. Beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado e até o próximo. Valeu!